Muito bem. Após a instalação do Tauden e do próprio QGIS, chegou o momento de configurar os diretórios de instalação do Tauden no QGIS. Você deve abrir o seu QGIS, normalmente, o QGIS aberto. No painel Processar Caixa de Ferramentas, eu vejo aqui os provedores, que são alguns comandos do GRES, comandos do próprio QGIS, GEDAL, Saga, e também vai aparecer o Tauden aqui, após nós realizarmos a habilitação. Você deve apontar para os diretórios. Olhando aqui, eu tenho em C, arquivos de programas, porque é Windows 64 bits. Eu tenho Microsoft HPC PEC e tenho Tauden. Eles são programas de 64 bits. Assim como o meu QGIS também é de 64 bits. Muito bem. Agora, vamos configurar os diretórios. Clique em Processar, Opções. Em geral, você vai marcar essa opção aqui. Manter a caixa de diálogo aberto após executar o algoritmo. Depois, você recolhe essa categoria geral, clica na categoria Provedores. Provavelmente, em comandos GRES, você vai ter apontando caminho para a pasta MSys. Você apaga isso aqui e apaga Location of GRES Docs. Por quê? Porque nós não trabalhamos no QGIS 2.18 com comandos do antigo GRES, somente com o GRES 7. Você é obrigado a desmarcar e deixar tudo limpo. Quando você desmarcar, apagar o caminho, você deve clicar fora, em qualquer linha, para validar essa modificação. Depois que você limpou os antigos comandos do GRES, você visualiza aqui os apontamentos para o GRES 7. Então, está aqui os caminhos do GRES 7. Você deve observar se isso aqui corresponde com a sua instalação. Se você fez upgrade, provavelmente esses caminhos serão diferentes. Então, digamos que eu queira verificar se o meu GRES 7 confere. Program Files, QGIS 2.18, apps GRES 7.2. Então, seria aqui, arquivo de programas, QGIS 2.18, apps GRES 7.2. Seria esse caminho aqui, o caminho que você teria que copiar e colar aqui, clicando fora para salvar essa validação. Então, tudo certo com os comandos do GRES. Comandos do GRES antigos, você não ativa nada, deixa tudo limpo. E depois eu posso habilitar o Tauden. Está aqui o Tauden. Vamos habilitar o Tauden, marca essa opção Activate. Esse caminho do BIM MPI CH2, você tem que definir o caminho reservado para o Microsoft HPC PEC, que é esse caminho aqui, arquivo de programas, Microsoft HPC PEC BIM. Você vai olhar esse caminho aqui, vai copiar e vai colar aqui. Quando você colar esse caminho, você clica fora para salvar. Então, essa é a primeira configuração. Agora, falta configurar o caminho para o Tauden. Então, agora, em pastas das ferramentas da linha de comando do Tauden, você vai clicar aqui 2 vezes, repare que aparece uma reticências. Você pode navegar por aqui também, clique em C, arquivos de programas, Tauden 5.exe. Selecionar a pasta e clicar fora para salvar. Então você tem 2 configurações, 3 configurações na verdade. Você vai habilitar o Tauden, definir o caminho para o Microsoft HPC PEC e também definir os caminhos das linhas de comando do Tauden. Clique em OK. Tudo configurado. Nenhuma mensagem de erro. Está aqui as ferramentas do Tauden. Como provedor ele aparece. Agora eu devo testar os geoprocessos. Aqui em imagem eu tenho um desenho
da bacia hidrográfica que eu quero alcançar. Quero gerar essa bacia aqui. Isso aqui é um raster, um exemplo do que eu quero gerar. Então, eu tenho um recorte DEM para essa região. Para testar se o Towden está funcionando, você clica em Ferramentas de Análise de Grade Básicas, você usa o Pitch Remove, que aqui está traduzido como remover depressão. Então, aqui ó, Pitch Removed, tá vendo? Você entra com a elevação e sai com o Pitch Remove. Aí a gente vai salvar no C, Towden. No caso aqui, você pode gerar a pasta processos. Então, nessa pasta, eu vou rodar o primeiro processo, que é o Pitch Remove. Então, vou executar. Na primeira utilização do Towden, o firewall do Windows ele tenta bloquear o aplicativo Microsoft HPC Pack. Só você clicar em permitir acesso e o processo será concluído. Então aqui mostra, essa janela é a janela de processo que eu marquei lá, manter a caixa de diálogo aberta. Então você olha o que aconteceu. Sempre seguindo essa lógica de caminhos curtos, evitar espaços e tal. Então gerou o Pitch Remove bem rápido aqui sobre esse dado, com esses parâmetros aqui. Posso fechar. Removo esse DEM e posso, em processos, adicionar o Pitch Remove, é esse aqui. Segundo processo seria o Flow Direction, ou tenho aqui direção de fluxo de D8. D8 Flow Direct seria o nome do processo em inglês. Então você executa esse cara e ele vai entender que o primeiro dado é o Pitch Remove. Então vou desmarcar para ele não adicionar automaticamente. Vou salvar em arquivo. Vamos salvar como 02 Flow Direction. Esse processo é o mais demorado, depende do tamanho digamos assim, do tamanho do seu MDE. Vai depender. Então, Flow Direction, vou salvar aqui também Slope. Ele gera uma declividade também. Então, vou executar esses processos e aguardar. Flow Direction é um processo demorado, depende do tamanho dos seus dados. Os meus são pequenos, porque são demonstrações. Então, gerei aqui, com esses parâmetros, funcionou com tranquilidade. Então, esse aqui é o raster de direção D8. Esse aqui, Flow Direction. Se você gerou o Pitch Remove, significa que o Towden está funcionando corretamente. E a instalação está correta. Tudo no QGIS 2.18.7. Então, prosseguindo com a delimitação daquela bacia. Essa bacia aqui. Como gerar essa subbacia? Detalhe que o seu MDE, no caso, esse é o Pitch Remove, que é o MDE, ele precisa passar por processo de reprojeção, recorte, para chegar nesse resultado aqui. Então, gerei o Pitch Remove, gerei o Flow Direction. Agora vamos gerar a área de contribuição D8. Esse aqui. Você vai entrar com o Flow Direction. O Outlet Shapefile, o Shapefile da área do exutório, você pode entrar nessa etapa se você já tiver noção de onde você vai marcar o exutório. Se você não tiver noção, você não precisa habilitar essa opção aqui. E o peso também, o raster de peso, raster de ponderação também você não precisa usar. Mantenha essa opção Check for Edge Contamination, mantenha habilitado.
Desmarca aqui, salvar em arquivo. Vamos gerar o 03. D8 contrib V1, que vocês vai gerar duas vezes. Então, você vai gerar o V1, marque essa opção Check for Edge Contamination. Vou até ver aqui aqui, ó. Marcar também nos dois. Você mantém essa opção habilitada e roda o processo. Gerei o raster de contribuição D8, que é esse aqui, e ele é assim. Bem tranquilo executar os processos no Tawdry, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, esse é o limite da bacia. A área de contribuição, que é esse raster, o que é a área de contribuição? Lá na literatura que você aprendeu na universidade, a área de contribuição é o limite da bacia. Então, aqui, a partir disso aqui, ele vai entender que eu quero essa bacia. Eu posso até trazer meu demo, tá vendo? Esse limite aqui. Então, para que dê certo, eu tenho que marcar o exutório. Onde é a área do exutório que eu quero? Onde é? O exutório pode ser uma foz, ou pode ser, por exemplo, onde o rio desemboca em um reservatório. Então aqui eu posso marcar como o limite da bacia. Então a bacia começa a montanha para cá, aqui é a parte mais alta, e o rio vai descendo e vai chegando aqui. Por exemplo, seria a foz. Então essa é a área de contribuição D8. Posso remover esse raster de demonstração. E eu tenho que marcar meu exutório. Eu já tenho a coordenada desse exutório. Então, você precisa dessa coordenada, marcar essa posição na imagem. Deixa eu ver se eu adiciono o shapefile, está aqui. Ponto de exutório. Ó. O ponto de exutório está dizendo que é aqui. Então, marcando esse exutório, posso até mover esse ponto um pouquinho mais para cá. Eu vou definir o limite da bacia. Então, se eu marcar esse exutório para cá, o que vai acontecer? Ele vai assumir isso aqui como bacia também. Se eu marco o exutório onde ele está mesmo, nessa mesma posição, eu vou assumir que ele vai desenhar a bacia a partir desse ponto. Então, você pode desenhar um shapefile de ponto a partir de uma coordenada onde você tem a ideia de que seja ali a posição do exutório. Vamos gerar primeiro em ferramenta de análise de rede de drenagem. A gente vai gerar aqui uma drenagem para essa área de contribuição. Ferramenta de alcance, fluxo de escoamento. Isso aqui é para gerar bacia, análise de escoamento da drenagem. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Como é que isso aqui estava? Hidrográficas. Está até errado essa tradução aqui. Não. É isso aqui. Isso aqui é o Stream Definition by Dashout. Ou seja, foi traduzido para definição de limiar para o fluxo canalizado. Esse algoritmo aqui que eu preciso. Eu entro com o raster de contribuição e vou definir o limiar. O limiar, por exemplo, de 100. Posso manter. Não tem máscara. Salvar como arquivo. Vamos chamar de Stream Definition V1. Vamos chamar isso aqui. Então é uma ordem dos processos. Vou gravar e vou executar. Esse aqui é o formato do raster de rede de drenagem.
Tá vendo? Esse é o formato. Por que você gera o String Definite by Dash Out? Porque ele vai pegar a drenagem para toda essa extensão e você vai observar. Observando essa drenagem, aqui eu tenho meu ponto de exutório, seria o local onde você vai marcar para eles desenhar a bacia. Então vou marcar nesse ponto para ele desenhar daqui para lá. A exemplo do que eu tenho. Então, olha a drenagem. Então, dependendo do limiar que você vai assumir para gerar sua drenagem, você vai gerar uma drenagem bem complexa ou bem genérica. Então, exemplo desse aqui, esse aqui é um raster, é uma drenagem com limiar 200. Então, no limiar 100 ela é um pouco mais detalhada, tá vendo? Daí fica a seu critério. Então, vou remover esse demo. Eu tenho aqui a drenagem. Agora que eu sei o limite da minha bacia com tranquilidade, eu posso marcar o ponto de exutório. Então, eu já tenho essa posição. Isso aí você tem que saber. Qual é o limite da sua bacia? Ah, é mais para cá, é mais para cá. Pega outra também aqui. Então, meu exutório seria aqui. Então, ele vai desenhar. Se meu exutório seria aqui. Então, ele vai desenhar tudo isso aqui. Na hora de gerar a sua bacia. E até onde os rios foram se desdobrando. Ele vai desenhar tudo. Então, aqui é o meu exutório. Posso voltar para algumas etapas anteriores. Que é a definição de área de contribuição D8. Então, a área de já marquei o exutório. Essa é a etapa 5. Você tem que marcar seu ponto de exutório. É aqui o meu. Então, a área de contribuição D8 de novo. Entro com Flow Direction. Defino o ponto de exutório do mesmo sistema de coordenadas. Não tenho raster de ponderação, posso desmarcar, vou manter habilitada a opção Check for Edge Contamination. E vou definir a área de contribuição V2. Então, quando eu desenhar essa área de contribuição V2, vai ser no limite definido para a bacia. Rodei o processo. Então, posso desmarcar aqui esse pessoal. Posso desmarcar aqui todo mundo. Então, quem é a área de contribuição V2? É o limite da bacia lá. Exatamente como ficou ali, parecido com aquele outro. Pode perceber aqui, ó. É um raster esse aqui. Então, o que é a área de contribuição? É o limite da subbacia. A gente fala bacia, mas é mais genérico, né? Na verdade, isso aqui é uma subbacia. Então, o ponto de exutório é ali que desemboca. Então, aqui seria a montanha, as montanhas, né? A parte mais alta e o rio vem descendo e vai para lá. Desemboca para lá. Então, digamos que a sua foz seja ali. Aqui é a parte mais alta e ali é a parte mais baixa. Então, essa é a minha área de contribuição. Você vê que os processos fluem com tranquilidade. Depois que eu faço tudo certinho. Não tive nenhuma mensagem de erro. Nenhuma. Zero mensagem de erro. Deixa eu colocar o exutório aqui para cima. E agora, eu vou gerar de novo, nessa parte aqui, ferramenta de análise de drenagem, definição de limiar para o fluxo canalizado. Eu vou entrar com o Flow Direction V2, cuidado, é a área de contribuição, e o limiar. Aqui depende da complexidade da drenagem. Se você quer uma drenagem mais densa, você vai atribuir um limiar de 100, 50, 10, vai ser uma drenagem mais densa. Se você quer uma drenagem razoável, você vai entrar com 100 ou 200. Então, eu vou colocar aqui 200 só para ver o resultado. Não tem máscara, salvar como arquivo. Vamos gerar a rede de drenagem número 6
versão 2. Executa o processo. Lembrando que o tempo de processamento tem relação direta com o tamanho do seu modelo de elevação. Daqui o definition by Del Showed. Então, exemplo do que foi gerado nesse raster demo, eu tenho aqui a minha drenagem. O Towden é uma das aplicações que gera a drenagem da melhor forma. Ele é o aplicativo que gera a drenagem da melhor forma. Então, o tipo de drenagem que é gerado pelo Towden é um dos melhores. Um dos melhores. Então, aqui está. Ficou igualzinho. O limiar 200. Ah, quero mais detalhada. Quando for gerado pela segunda vez, o String Definition by Threshold, ou definição de limiar para o fluxo canalizado, se for gerado pela segunda vez, você vai atribuir o limiar menor do que 200. Então, posso remover esse dado, que agora não preciso mais dele. É hora de gerar a bacia hidrográfica. Eu vou precisar do Pitch Remove, do Flow Direction, contribuição V2 e ali vamos precisar do rede de drenagem V2. Vamos gerar a bacia hidrográfica. Então, aqui, eu acho que esse algoritmo aqui, deixa eu ver. É esse aqui mesmo. O algoritmo é esse aqui, ó. Alcance e fluxo de bacias hidrográficas. Esse é o algoritmo que vai definir a bacia hidrográfica, as microbacias, tudo. É você tem que ajustar muitos parâmetros. Então, Pitch Filed Elevation Grid é o Pitch Remove. D8 Flow Direction é o Flow Direction. D8 Drainage Area. Aqui é o raster de contribuição. E String Raster Grid é o String Definition. Deixa eu dar uma checada para ver se isso está tudo certinho mesmo. Está tudo certinho. Seguindo. Outlet Shapefile Out Network Nodes. Não precisa marcar nada. Você marca essa opção Delineate Single Watershed. Delineate, habilitar a opção. Deixa eu colocar aqui a opção. Delineate Single Watershed. Você tem que marcar essa opção, que vai gerar uma única bacia hidrográfica. É o que quer dizer isso. Vai delimitar uma única bacia, ou seja, uma subbacia, que seria na verdade. O Watershed Grid, vamos gerar lá. Vou gerar aqui numa pasta diferente. Vou chamar uma pasta aqui de bacia. O Watershed Grid. Desmarco isso. Desmarco isso aqui também. Stream Read Shapefile seria a rede de drenagem. Então, rede de drenagem, que vai dar um probleminha de sistema de referência, depois a gente vai resolver também. Stream Order Grid, aqui, esqueci de marcar esse. É uma, como eu posso dizer, a hierarquia fluvial. Você vai salvar como arquivo. Vai chamar o mesmo nome. Stream Order Grid. Você vai salvar lá, na mesma parte, é um raster. É um raster que contém, digamos assim, a hierarquia fluvial. Rios de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima ordem, por daí por diante. Então, o raster da hierarquia fluvial, marquei o Watershed Grid, marquei também a rede de drenagem Stream Read Shapefile. Em Network Tree, eu vou salvar também ali como network. .txt. E aqui
eu tenho Network Coordinates, vou salvar em arquivo e chamar de Coordinates. Então, todos os parâmetros foram preenchidos aqui, com exceção desse. Outlet Shapefile as Network Nodes. Não marquei essa opção. Então aqui, Pitch Remove, conferindo Flow Direction, conferindo Drainage Area, que é a área de contribuição V2. E o raster de drenagem V2 também. Tudo certinho, no mesmo sistema, tudo bonitinho. E aqui as saídas. Essas foram as entradas e aqui as saídas. String Order Grid, Watershed Grid, rede de drenagem, que é um shapefile, e Network Coordinate. Mando rodar, ele vai gerar a bacia hidrográfica. Lembrando que a geração da bacia depende de dados computacionais. Então pode gerar um processozinho para organizar tudo isso. Posso fechar e aqui eu posso remover esses camaradas. Deixa só o exutório. Então é aqui, na pasta bacia, agora eu posso olhar, processos bacia. Eu tenho os dados que foram gerados. Para começar, o Watershed Grid. E gerou corretamente, pode perceber que ele é as microbacias. O Watershed Grid é o raster que representa as microbacias. Precisamos deles. O Watershed Order Grid ele fica mais ou menos todo escuro, mas ele é um raster de hierarquia fluvial. Se essas propriedades, troca o indicador para mínimo e máximo, precisão real, carregar. Então, o mínimo 0 e o máximo 1. Você pode ter que estender para mínimo e máximo. Então, esse aqui é o raster que contém a hierarquia fluvial. Você pode mexer nele também, e se você quiser, atribuir uma falsa cor. Você pode atribuir uma falsa cor. Definição de mínimo e máximo. Aqui, estimativa real. Você carrega os valores, ó, o mínimo 0 e o máximo 4. E depois aqui, você vai definir um intervalo igual com 1, 2, 3, 4, 5 classes. Pode ser. O 0 é o background. Então, essa aqui você pode colocar a cor que você quiser. Então, você pode, por exemplo, colocar a cor branca, que é 255, 255, 255. Então, a cor branca para cá e os outros ali você pode deixar da cor que você achar conveniente. Então, o rio de primeira ordem vai ser representado por vermelho, amarelo, laranja. Então, vamos lá. Verde vai ser 0, 127, 0. E aqui, do verde, aqui pode ser o amarelo. Aqui pode ser o amarelo. O amarelo é 255, 255, 0. Aqui eu posso colocar o laranja, que é 255, 127, 0. E aqui eu coloco o vermelho, que é o 255, 00. Então, eu atribuí qualquer cor aqui para minha drenagem. E o 0 vai ser branco. Quando eu aplico, isso aqui é minha hierarquia fluvial. Então, rios de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Esse raster aqui ele só vem para constar, porque na verdade a sua rede de drenagem já traz a hierarquia fluvial. Então, o raster aqui só para você entender o que é esse String Order Grid. É a sua hierarquia fluvial no formato de raster. Depois, quem vem? A rede de drenagem. A rede de drenagem ele tem um problema de sistema de referência. Então, ele não consegue, quando eu arrastar, vai aparecer uma janela. Essa é a janela que eu falei lá no início da instalação, que você tem que manter. Essa janela significa que você não sabe, o QGIS não sabe qual é o sistema de referência desse dado. Então, como você pode atribuir? É o mesmo sistema que você está trabalhando no projeto inteiro. No meu caso, 31919. Então, só digitar aqui esse sistema que você vê que não pode ser dinâmico. 31979. Não é isso? 979? É. Circas 2000
UTM Zona 19S. Então esse é o sistema para drenagem. A drenagem vai cair sobre o raster lá. Então você faz o seguinte, você usa a função salvar como, já vai estar associado ao sistema da sua área, que é o sistema da sua imagem. Vou clicar aqui em buscar, vou até o meu caminho, que fica no C, Towden, processos, bacia. Rede de drenagem, vou chamar de OK. Pode ser final. Salvar. E vou clicar, vou manter essa opção para adicionar o arquivo ao mapa. Salvar aqui minha drenagem. Essa outra aqui que o Towden gerar, automaticamente eu jogo fora. Não preciso dela. Então, minha drenagem, eu posso aplicar um estilo de simbologia para essa drenagem da forma que eu achar que é conveniente. Nesse ensaio que eu fiz, no primeiro tutorial, eu tenho um raster aqui que representa isso, eu tenho a hierarquia fluvial classificada de acordo com a espessura. Mas você pode, a exemplo do que eu fiz aqui, vou remover esse raster, para esse Watershed Grid, aqui ó, e você pode definir cores para a sua hierarquia fluvial. E como fazer isso no Shapefile? Você fez isso no raster, Jorge. Como faz isso no Shapefile de linha? Então, no Shapefile de linha, você vai fazer o seguinte. Eu tenho a tabela de atributos desse shape de linha. E na tabela de atributos, você vai ter uma coluna chamada Order. E ali, a hierarquia fluvial. Exatamente a mesma do raster. Então, você pode, com tranquilidade, acessar as propriedades e definir um estilo de símbolo categorizado. Muito bem. Com a representação de simbologia categorizada, você vai determinar a hierarquia fluvial através da espessura da linha ou por cores. Primeiro, selecionamos a coluna que corresponde o valor das ordens. Então, essa coluna aqui, Order, clico nela e clico em Classifica. Toda vez que você realiza essa classificação, ele sempre adiciona uma unidade que é utilizada para representar o tema que não se enquadre nessas categorias aqui. Mas você pode apagar esse último tema. Então, se nós aplicarmos, nós temos uma drenagem com a hierarquia fluvial. De volta à representação de simbologia categorizada, essa hierarquia fluvial você pode atribuir nomes. Por exemplo, em legenda, eu posso escrever rios de quarta, 4, alto da esquerda, 166. Quarta ordem. Então, posso copiar essa informação e reproduzir nos outros temas. Rios de terceira ordem, rios de segunda ordem e rios de primeira ordem. Então, eu ampliei a compreensão acerca da legenda do meu mapa e agora vou definir o tema. Como eu falei, você pode representar de dois tipos. Ou você realiza a representação por cores ou por espessura. Então aqui, na quarta, vou clicar aqui em linha simples, vou aumentar a espessura para 8,6 e vou mudar a cor para azul. Na 3, linha simples, vou trocar a representação para 66, cor azul também. Segunda, essa vai ser 4,6 e essa vai permanecer como 2,6. Muito bem. O próximo passo consiste em alterar o limite das microbacias. Vamos transformar essa informação em vetor. Raster, converter, raster para vetor, poligonizar. Você entra com a camada Watershed Grid, define o local de saída, chama essa camada de microbacias.
Já tinha gerado um aqui, vou já chamar de 2. Marcar essa opção, clicar em OK. Agora eu tenho o vetor das microbacias. Então esse vetor aqui eu posso ser representado com a simbologia também. Tem aqui uma simbologia que eu preciso. Preenchimento simples, sem pincel, cor da espessura da borda rosa. E eu tenho aqui as microbacias no formato vetorial. O próximo passo é atribuir uma simbologia para a camada Watershed Grid. Troco a representação para a banda simples falsa cor e escolho uma rampa de cores. Você pode clicar em nova cor da gradiente, trocar para CPT City, categoria Topograph e usar essa aqui, SD-A. Com essa rampa de cores, eu consigo representar muito bem essa questão das microbacias. Então, vou ter esse aspecto visual. Por último, e não menos importante, eu devo gerar o limite da bacia hidrográfica. O limite da bacia hidrográfica tem relação com a ferramenta dissolver, onde eu posso dissolver todas as microbacias, gerando um único limite. Eu vou usar o menu vetor, já o processamento dissolve, ou vou realizar a pesquisa aqui por dissolve. Vou encontrar o algoritmo do mesmo jeito, no painel caixa de ferramentas de processamento. Então dissolve, entro com a câmera das microbacias, desmarco a opção de dissolver tudo, seleciono o campo DN. Mas antes de gerar o dissolve, você tem que ter um campo em comum para todos os dados. Então eu devo abrir a tabela de atributos das microbacias. Se eu verificar a coluna DN não é um campo comum para todos, então é necessário criar um comum. Então você pode acessar a edição e a calculadora de campo. Cria um campo chamado micro, do tipo texto, comprimento 20. E entre aspas únicas você digita microbacias. Agora você tem um campo em comum para todos os registros. Salva as alterações e sai da edição. Agora sim eu posso rodar já o processo dissolve, considerando o campo micro, que é um campo comum. Ele vai dissolver tudo. Defino um local do arquivo, microbacias dissolve. Ou posso chamar de limite da subbacia. Ou limite da bacia. Pode ser limite da bacia, né? Executo o processo, fecho, gero o limite da bacia. Tá aí. Só atribuir uma simbologia para ele também. Aumenta a espessura da borda. Tira o preenchimento. E você vai ter o limite da bacia hidrográfica. Move o resultado para cima. E esse é o limite da bacia hidrográfica. Nós conseguimos concluir com êxito essa atividade de delimitação de bacias com o Towden usando QGIS 2.18.7.